Seja bem-vindo ao mundo do tutu, meu nome é Gisele e hoje nós vamos fazer então esse colã maravilhoso com esse detalhe cruzado nas costas que fica perfeito. E essa modelagem é lançamento, está disponível para quem quiser adquirir, o link está na descrição desse vídeo, então já deixa o seu like para mim, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e vamos para o nosso passo a passo. Bom, então vamos começar o nosso tutorial. Para começar, a gente tem que ter a nossa modelagem, que é o lançamento desse vídeo, né? O nosso molde de colã de alcinha com recortes. Então esse molde aqui está disponível para quem quiser adquirir lá no meu site, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então o primeiro passo é você ter a modelagem, certo? A modelagem precisa estar já colada, já cortada, tudo bonitinho. E tem tutorial também sobre como montar e cortar os moldes. Então eu tô aqui com a minha parte das costas, minha parte da frente. Na parte da frente você vai ver que tem uma opção aqui de um recorte no busto, tá? Hoje, nesse passo a passo aqui, eu não vou fazer com esse recorte, mas na semana que vem eu vou fazer daí com o recorte, a gente vai colocar uma renda no busto. Eu quero fazer esse passo a passo aqui bem rapidinho, então não vai dar tempo de eu fazer com o recorte, tá? Mas fica para a próxima semana, a gente vai fazer daí esse modelinho diferente com o recorte. Mas se você quiser fazer um recorte, você coloca daí a margem de costura, tanto na parte de baixo como na parte de cima do busto, né? Mas você tem a opção, tá? Eu deixei aqui com a opção de você fazer com ou sem o recorte, porque dá para fazer das duas formas. Eu vou fazer hoje aqui sem o recorte. Então aqui, só para você entender, essa partezinha aqui, ó, essa parte pequenininha aqui, é a parte do nosso molde que encaixa aqui e vai ficar nas costas, tá? Ele vai ficar aqui nas costas dessa forma aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou cortar então uma vez parte das costas com o meu tecido dobrado, tá? Uma vez parte da frente com o meu tecido dobrado também e 4 vezes essa partezinha aqui que é a lateral. A minha parte da frente eu vou fazer com forro porque o meu tecido aqui que eu vou usar hoje é um suplex, mas ele é um suplex mais fino um pouco, sabe? Ele é um suplex assim, eu não me lembro, eu vou deixar aí na tela para vocês a gramatura dele, mas ele é um pouco mais fino. Então, é um suplex de poliamida muito bom, só que ele é um pouquinho mais fino, então para não correr o risco de ficar marcando muito ou ficar, né, até mesmo um pouco transparente, eu vou fazer forrado a parte da frente do meu colã, tá? Então, eu vou cortar 2 vezes na parte da frente, porque eu vou fazer forrado. Se você for fazer sem forro, é uma vez só. Então, vamos lá, vou cortar o meu tecido e já trago para vocês. Todas as partes já estão cortadas, então agora a gente vai começar juntando o forro com a parte do tecido principal, né? Então, eu fiz o forro do mesmo tecido, tá vendo? Mas agora, eu passo uma costurinha pra juntar, pra ficar uma coisa só. Então, eu passo uma costura aqui na minha overlock, ó, em todo o redor dele, pra ficar uma peça só. Já passei uma costura prendendo o meu forro no meu tecido principal, lembrando que essa parte é opcional, se você for fazer sem o forro, então você não vai ter que prender, né? Mas no meu caso aqui, ó, eu juntei os 2 tecidos. E agora a gente vai trabalhar com essa partezinha aqui, que é a parte que fica nas costas. Então, primeiro, se você colocar aqui, ó, na lateral, você vai ver que ela encaixa, né? Ela tem um encaixe pra lateral aqui da nossa frente, ó. E atenção, porque ela não fica assim, tá? Ela não fica pra baixo assim, ela fica assim, ó, pra cima, tá? Então, muita atenção nessa hora aí também para você não se confundir. Então, ela fica, ó, formando aqui, ó, a continuação do nosso colã, tá? É assim que ela tem que ficar. Não é assim, tá, gente? Não é para baixo, tá? Ela fica para cima mesmo. Então, agora, antes de costurar ela aqui na lateral do meu colã, a gente vai fechar essa partezinha aqui de baixo e aqui também no finalzinho dela, tá? Somente desses 2 ladinhos. Então, a gente vai fazer uma costurinha aqui embaixo e uma costurinha aqui no finalzinho dela. Faço isso dos 2 ladinhos, tá? Desse ladinho também. Costuro aqui embaixo, costuro aqui na lateral.
Pronto, fiz aqui, ó, a minha costurinha na lateral e a minha costurinha embaixo. E aí a gente vai desvirar, como eu já fiz desse outro ladinho aqui. A gente vai deixar então, né, do ladinho certo, ó. E agora a gente vai costurar aqui no nosso busto, na nossa frente do nosso colã. Então a gente posiciona aqui agora, ó, direito com direito, né? E aí eu passo uma costurinha aqui, prendendo na lateral. Vou fazer isso dos dois ladinhos e já trago para você. Prontinho, está ficando assim a nossa partezinha da frente, tá? Dos dois ladinhos. Agora, antes da gente continuar costurando na parte da frente, a gente vai colocar um viés aqui nas costas do nosso colã. Se você quiser, dá para colocar o elástico também e rebater. Nesse caso, você precisa acrescentar aqui a margem, tá? Para o elástico. Então, geralmente a gente usa o de 7 milímetros, né? Então, você acrescenta 7 milímetros ou 1 centímetro para ficar mais fácil nessa parte aqui do decote. Porque eu fiz a modelagem pensando em colocar aqui o viés, tá bom? Então, aqui não tem margem para o elástico. Então, se você quiser colocar, ao invés do viés, colocar o elástico, você vai ter que acrescentar a margem de costura. Deixa eu aproveitar para te mostrar como eu corto os meus viés de tecido. Para esse colã, a gente vai usar o viés de tecido, porque o meu viés pronto, a cor dele não bate com esse tom de azul. Ó, para você ter uma ideia, esse aqui é o viés pronto, né? Viés pronto de malha, aquele viés mexicano que chamam, né? Que é para lingerie. Só que, eu não sei se vai dar para perceber aí na câmera, né? O tom de azul deles é bem diferente, então não ficaria legal usar esse viés nessa malha. Então, por isso eu vou fazer o meu viés de tecido mesmo, ó, com a minha própria malha. Aí fica perfeito, né? O mesmo tecido fica perfeito. Na verdade, na minha opinião, tá? Opinião, isso daí, né, de cada um. Fica mais bonito você fazer o colã com o viés do tecido. Fica mais bonito, né? O viés, eu acho que ele fica mais grossinho, ele fica mais encorpado, fica mais bonito. Mas é muito, muito mais fácil você fazer com o viés pronto, tá? Essa é a verdade, é muito mais fácil, muito mais rápido, porque já vem pronto, você não tem que cortar tira nenhuma, né? Então, já compra prontinho aqui e é só colocar lá na galoneira, ou na reta, ou na zigue-zague, enfim, aonde você for colocar com o aplicador, o aparelho de aplicar viés ou não, dá para fazer na mão também, tá? Hoje a gente vai usar o aparelho aqui, mas se você quiser que eu faça um mostrando como que aplica na mão, me coloca aí nos comentários, tá? Comenta aí para mim nos comentários se você quer que eu faça, né, um vídeo mostrando como aplicar o viés na mão, sem aparelho nenhum, porque dá para fazer também. E por muito tempo eu fiz assim, só que depois que eu descobri o aparelho de viés, aí minha vida mudou, né? Agiliza muito o trabalho, então facilita a nossa vida. Então, você pode fazer com o viés pronto ou você pode fazer com o de tecido. Geralmente, quando tem o viés pronto, eu uso pronto, né, na mesma cor, mas quando não tem, a gente se obriga daí a fazer o viés de tecido. E tem também uma diferença no aparelho de aplicar o viés, tá? Tem uma diferença aí. Para aplicar esse daqui, eu uso o aparelho que eu conheço como aparelho de uma dobra apenas, ele faz uma dobra. Então, o que que o aparelho faz? Ele simplesmente faz isso aqui, ó, ele dobra o seu viés. E aí o seu tecido passa aqui no meio, né? Ele fica assim, né? O tecido vai passando aqui no meio e ele vai costurando aqui em cima. Então, é o viés de uma dobra. O viés simples, né? O aparelhinho de viés simples, que é de uma dobra só. Já para tira de tecido, a tira que a gente faz de tecido, eu aconselho o de duas dobras, porque ele dá esse acabamento aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para você bem de pertinho. Ó, o meu tecido aqui não é o corte do tecido, tá vendo? Ó, ele tá dobradinho aqui, ó. As duas partezinhas do corte, né, do tecido, estão dobradas para dentro. Deixa eu te mostrar com uma tira do meu viés, que eu já cortei. É como se ele fizesse assim, ó. O viés, o aparelho de viés de uma dobra, ele vai simplesmente dobrar assim ao meio, tá? É isso que ele vai fazer, dobrar ao meio. Já o de duas dobras, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó, duas dobras.
ele vai fazer uma dobra aqui, depois ele vai dobrar novamente aqui. É isso que ele vai fazer. Ó, é exatamente isso, e daí vai passar a costurinha aqui, tá? Então essa é a diferença do aparelho de duas dobras, ele dobra as pontinhas para dentro, e daí ele faz mais uma dobra, e o seu tecido passa aqui dentro, né, e ele vai costurar. E o de uma dobra só, ele vai simplesmente dobrar assim o seu tecido. Então, ó a diferença. Então, essa é a diferença, tá? Do aparelhinho de viés. Eu tenho os dois, e aí, para essa tira aqui, ó, para esse viés aqui pronto, eu uso de uma dobra só. Porque esse viés aqui, ele já tem um acabamento na lateral. Só que o meu viés de tecido não tem, né? O meu viés de tecido não tem. Então, eu prefiro no viés de tecido usar o aparelho que faz duas dobras para deixar minha alcinha assim perfeita, ó. Fica maravilhosa essa alcinha, fica muito linda, perfeitinha. E é essa daqui que a gente vai fazer no tutorial de hoje, tá? Daí na próxima semana, que a gente vai fazer esse mesmo colanzinho com o recorte no busto, aí a gente usa esse viés aqui, que daí eu pego no tom de rosa, que daí dá bem certinho no mesmo tom da minha malha, tá bom? Então vamos lá, eu vou te ensinar agora como a gente corta então o viés. Quando você vai fazer ele de tecido, como fazer o corte desse viés. Então eu tô aqui com o meu tecido, é o mesmo tecido do meu colan, eu dobrei ele em 4 para facilitar. E daí, agora eu vou tirar essa ponta aqui, ó, que tá toda irregular, né? Então eu vou tirar essa ponta. Se você tiver uma mesa de corte, aquela que é quadriculadinha, como a minha régua aqui, né? Geralmente é verde, tem rosa, tem outras cores também. Se você tiver, é melhor, fica mais fácil. Só que eu não deixei a minha aqui perto, e aí eu tô com pressa aqui gravando, não vou lá buscar não, tá? Vou fazer sem ela mesmo, porque dá pra fazer também. Então, ó, a primeira coisa é a gente acertar aqui o começo do nosso tecido. Então, fiz uma marcação e vou retirar esse pedaço de tecido aqui que está sobrando. Agora, a gente vai medir, a partir daqui pra cá, eu vou medir o tamanho que é do meu aplicador de viés. O meu é de 35 milímetros, que é essa largura aqui, ó, 35 milímetros. Então, a gente faz a marcação, né, 3,5 centímetros. Vou fazer a marcação e vou riscar. Pronto, tá marcado a minha primeira tirinha. Se eu quiser aqui, eu já venho marcando as próximas também, tá? Dá pra já ir marcando todas, e aí você só corta depois. Pra cortar aqui, pra facilitar e não ficar saindo o meu tecido, né? Como foi o caso aqui, ó, nessa pontinha, que ele acabou saindo um pouquinho, a gente pode alfinetar. Prendendo aqui com os alfinetes, daí o tecido não vai mexer, então fica mais fácil pra gente cortar e garantir que vai ficar bem certinho. Um jeito bem rápido para você cortar várias tiras, né? Como que eu faço quando eu vou fazer em produção aqui, vários colãs iguais, né? Então eu faço os risquinhos, marco, né? Cada 35 milímetros, vou marcando, vou riscando, risco todos eles. Com a mesa de corte embaixo, venho com o cortador circular, tá? Tem que ter a mesa de corte embaixo, porque senão você pode danificar a sua mesa. Cortador circular, e eu pego uma régua de alumínio, tá? Ela não tá aqui agora, então eu vou só exemplificar aqui pra você. Com uma régua de alumínio, aí você vai passando assim, ó, tá? E aí você vai cortando. Eu não posso passar muito forte aqui, senão eu vou estragar a minha mesa, tá, gente? Mas é isso, você pega o cortador circular, vai passando e você vai cortando assim as suas tiras com o cortador circular. O cortador circular, ele é bom, só que para malha, ele não funciona tão bem quanto para tecido plano. Por exemplo, tricoline. Se você for cortar viés de tricoline, fica uma maravilha. Você corta rapidinho com o cortador circular. Mas para malha, ele já demora um pouquinho mais. Então você tem que passar várias vezes no mesmo lugar, insistindo ali para ele cortar, tá bom? Então vamos lá, vou cortar aqui. Deixa eu já alfinetar o próximo aqui, que fica mais fácil. Pronto, agora a gente faz o corte
E o nosso viés está pronto. Pronto, agora então eu já apliquei o meu viés aqui nas minhas costas, lembrando que esse viés vai fazer o papel do elástico, então eu tenho que dar uma repuxadinha nele para ele fazer essa função. E agora então a gente coloca direito com o direito, eu vou alfinetar aqui a minha lateral e eu vou passar então uma costurinha na overlock, fechando as laterais do meu colã, fechando também o fundo da calcinha e já vou colocar o elástico nas cavas. Meu colã está ficando assim, na parte das costas, né? Falta ainda algumas coisas aqui pra gente finalizar. Então agora eu vou pegar o meu viés e vou lá na minha galoneira, mas se você não tem a galoneira, você pode fazer na zigue-zague ou até mesmo na máquina reta, tá bom? A aplicação do viés. Vou passar o meu viés aqui, ó, dessa ponta até aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Daí eu volto pra gente continuar. Pronto, eu passei o meu viés aqui, ó, tá vendo? Dos dois ladinhos. Agora, nós vamos passar o viés aqui no decote. Mas eu já vou fazer aqui, deixando um pedaço, tá? Então, vou lá na minha galoneira, mas lembrando, pode ser em outra máquina, né? Então, eu vou lá passar o meu viés, mas eu vou deixar aqui, ó, um pedaço de mais ou menos 40 centímetros. E daí eu passo aqui e deixo mais um pedaço de 40 centímetros, tá? Esses pedaços que vão ficar de 40 centímetros já serão as primeiras alças que nós vamos prender lá nas costas. Então, vamos fazer isso aqui e já volto pra gente continuar. Bom, nosso colã está ficando assim. Agora já terminamos toda a parte de viés. Agora nós vamos então para o acabamento final. Eu já rebati aqui o meu elástico, tá? Na galoneira, mas pode ser também na zigue-zague se você não tiver galoneira. Então aqui já está feito o acabamento também. Agora a gente vai virar o nosso colã de costas, né? Com as costas para cima. E aí nós vamos na máquina reta agora. Essa parte aqui, ó, nós vamos fazer uma dobra e costurar aqui com o ponto reto mesmo. Eu costuro dando uma esticadinha, só para não perder muita elasticidade da minha malha, tá? Então, uma costurinha reta aqui e aqui do outro lado a mesma coisa. Qual que é o tamanho que eu devo deixar aqui? O tamanho suficiente para a passagem da minha alça. Então, passando a minha alcinha e ela conseguindo, né, se movimentar aqui dentro, tá? Ela não pode ficar presa, não. Passa a alça é o suficiente. Então, passo a minha costurinha aqui. Porque daí nós vamos, então, agora prender as nossas alças. Então, eu deixei 40 centímetros aqui de alça, tá? Eu vou fazer o seguinte, para prender, para ficar mais certinho. Marco aqui o meio das minhas costas, tá? Faço uma marcação aqui no meio. Ó, fiz a minha marcação do meio. Agora nós vamos marcar mais 2 vezes para cada lado do meio. Então, ó, deixei aqui, deixa eu virar ele do avesso que é mais fácil. Tem a minha marcação aqui do meio, certo? Meio das costas. Eu vou fazer mais 2 marcações assim, tá? Que é onde eu vou prender, então, as minhas alças. Quantos centímetros eu deixo de uma marcação para a outra? Tamanho infantil dá para deixar 1,5 centímetro, mais ou menos. Tamanho adulto, uns 2 centímetros. Então, eu marco aqui, ó, uns 2 centímetros da marcação do centro, né? Centro-costas, ó. 2 centímetros, faço uma marcação. Dá para deixar até um pouquinho mais, tá? Se você quiser uns 3 centímetros também dá. E aí, marco mais uma aqui, tá? Vou deixar 3 centímetros. Daí, marco do outro lado igual. O que que é essas marcações? Essas marcações é onde nós vamos prender as outras tiras que a gente vai prender, tá? Eu vou alfinetar aqui. Daí, nós vamos lá para a máquina de costura reta. Então, a minha primeira tira, né, que é essa aqui que a gente já deixou, de 40 centímetros, eu vou prender nessa marcação aqui. Ou melhor, vou prender nessa mais longe aqui mais longe do centro.
Então, ela vai vir aqui. Lembrando que antes de prender, tá? A gente vai passar ela aqui dentro, tá? Ela vai ficar aqui, ó. É que eu já quero explicar tudo de uma vez, que daí eu já vou lá pra minha máquina de costura reta. Então, eu vou alfinetar aqui pra você não esquecer. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu pego mais uma tira, essa minha tirinha aqui que sobrou, e eu vou prender aqui, ó, gente. Eu prendo aqui nessa costurinha aqui da cava, tá? Então, eu prendo aqui, ó. Cruzo com uma aqui, uma tirinha, e prendo na minha segunda marcação, que está bem ali. Pronto, e agora eu venho com a minha última tirinha fazendo a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Agora é só ir lá na nossa máquina reta e fazer as costurinhas aqui, prendendo cada tirinha no seu lugar, fazendo essa costurinha aqui também, e finalizamos o nosso colã. Nosso colãzinho finalizado fica dessa forma. E eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial, desse passo a passo. Se você quiser adquirir a modelagem, está aí na descrição do vídeo. Na semana que vem nós vamos fazer mais um colãzinho desse com essa partezinha aqui do recorte. E vamos usar daí o viés pronto, para você ver como fica a diferença, né? Mas ele fica maravilhoso, gente. Olha que perfeito esse colã. Eu espero muito que vocês gostem dessa modelagem nova. E se você gostou do nosso tutorial, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo você na semana que vem, um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!